O Flamengo vive um sábado de decisão. O Flamengo precisa ganhar hoje do Sampaio Corrêa para avançar à próxima fase do Carioca. Mas para isso o Flamengo precisa aí de uma combinação de resultados. Eu vou explicar para vocês aqui tudo detalhado certinho e vou falar também sobre Marcos Leonardo. O Al Hilal decidiu o futuro do jogador e depois disso a torcida do Flamengo lotou as redes sociais aí pedindo a vinda de Marcos Leonardo para o Flamengo. Vou trazer essas e outras notícias aqui agora nesse vídeo. Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Uma manhã de sábado a todos, ótimo dia para todos. Hoje tem Mengão. Espero que você goste desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like aí, acione o sino das notificações e comente. O comentário de vocês também é muito importante. Bem, galera, vamos começar o vídeo aí falando sobre um assunto muito importante aí, que é o Gerson, tá, galera? O imbróglio judicial aí entre Gerson e a relação com o Flamengo aí, né, nos últimos meses, né, ganhou tons dramáticos aí na justiça. O clube alega que a renovação feita em 2025 havia uma cláusula de rescisão que obrigava aí o pagamento do saldo remanescente dos direitos de imagem caso o contrato fosse interrompido como o jogador se transferiu para o Zenit e depois para o Cruzeiro. O Flamengo, sob a gestão do BAP, decidiu cobrar o valor integral de 42,7 milhões de reais na Justiça. A Justiça já determinou a intimação do atleta e de seu empresário, o pai dele, o Marcão. Para quem não sabe aí, o Marcão tem uma empresa que essa empresa ela gere aí o Gerson. Então, Flamengo, Gerson e Marcão, a relação é um dos três, não anda das melhores aí. O Flamengo fez o seu direito, né? Tá ali no contrato, bateu no contrato, então o Flamengo foi atrás do seu direito, tá, galera? Vamos mudar de assunto, meus amigos, porque vamos falar logo do Marcos Leonardo, tá? O que acontece com o Marcos Leonardo, rapaziada, é o seguinte: o Flamengo tem uma oportunidade de ouro agora, se quiser trazer o tão sonhado centroavante ainda nessa janela de transferências, tá? O que acontece é o seguinte: o Al Hilal que quer dar rodagem a Marcos Leonardo e montou aí um pacote atrativo de empréstimo por 1 milhão de euros, tá? Cerca de 6 milhões e 200 mil reais aí. O que acontece é o seguinte: o Al Hilal ele fez esse modelo aí para o clube que quiser não pagar muito, né, aquela compensação de 1 milhão de euros e vale muito investimento, e o clube árabe ele arca ainda com a metade do salário do jogador. O destino seria um clube que aceite a opção de compra também, lógico, claro que os sauditas não são bobos, eles colocaram ali uma opção de compra, uma cláusula no contrato, quem negociar vai ter essa opção de compra, porém não é uma obrigação, tá? Então, caso o Flamengo, caso o São Paulo, ele quase veio para São Paulo, né? Outro clube aí pega o Marcos Leonardo por empréstimo, ele tem essa opção. Caso chegue no final do empréstimo, o clube adquire o jogador por 40 milhões de euros, tá? A torcida do Flamengo está pressionando a diretoria demais para aproveitar que a janela de transferências ainda está aberta aqui no Brasil e permite inscrições e para fechar com o jovem atacante de 24 anos apenas o Marcos Leonardo tem, meus amigos. 24 é 22, acho que é 24 anos. Aqui no Brasil a janela ainda está aberta, eu acho que só aqui no Brasil e na Argentina. Eu acho que é os únicos países que a janela de transferências no momento está aberta. Então essa é uma chance de ouro do Flamengo trazer o Marcos Leonardo, esse atacante tão aguardado aí, tão sonhado pela torcida do Flamengo. Porém, ainda existe um porém, né? O Marcos Leonardo, ele é o jogador da característica do Pedro, aquele centroavante mais paradão. O Felipe Luiz quer um centroavante de mobilidade, então isso pode pesar aí na vinda do Marcos Leonardo para o Flamengo. Mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, você concordaria com o Flamengo contratando o Marcos Leonardo, mesmo ele sendo estilo do Pedro? Deixa aí embaixo no comentário, o comentário de vocês é muito importante, tá, gente? Bem, vamos falar agora sobre Campeonato Carioca, porque o cenário do Flamengo no Campeonato Carioca não é dos mais fáceis, tá? O Flamengo entra em campo pressionado para não disputar o quadrangular
de rebaixamento, tá? Que será a Taça Rio. O Flamengo precisa vencer o Sampaio Corrêa e torcer por tropeços de Madureira, Boa Vista ou Nova Iguaçu. Felipe Luiz terá problemas para montar o ataque, já que Luiz Araújo continua vetado aí pelo departamento médico devido a dores musculares persistentes. E para o Flamengo avançar a próxima fase do Campeonato Carioca, a conta é simples. O Flamengo precisa ganhar de 2-0 para tirar um saldo de 2 do Madureira, ou até 3 ou mais gols de diferença para tirar o saldo do Boa Vista. E daí, meus amigos, o que acontece é o seguinte: Boa Vista perdendo, Madureira perdendo, o Flamengo fazendo esse saldo de gols aí de 2 ou até 4 gols de diferença, o Flamengo ultrapassaria os dois na classificação e o Flamengo entraria ali até como segundo colocado, tá? Se o Nova Iguaçu perder e o Flamengo ganhar, o Flamengo já está classificado ali, o Flamengo entra pelo menos na quarta posição. O Nova Iguaçu joga contra o Volta Redonda, o Flamengo joga contra o Sampaio Corrêa. Então, se o Flamengo for olhar para a parte de classificação, é melhor o Flamengo olhar para a partida do Volta Redonda contra o Nova Iguaçu e o Flamengo ganhar o seu jogo contra o Sampaio Corrêa. A conta não é simples, tá? A conta não é simples porque o Flamengo precisa ganhar esse jogo de qualquer maneira, torcer muito para os outros times que estão na frente não ganhar, para o Flamengo não ter que disputar aí um quadrangular de rebaixamento que seria tenebroso. E para esse jogo de hoje eu tenho a provável escalação do Mengão para vocês. Então o Flamengo vai a campo com Rossi, Varela, Vitão ou Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Jorginho e Carrascal, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Esse deve ser o time do Flamengo que vai enfrentar o Sampaio Corrêa. E para vocês ficarem ligados no horário, tá, galera? O horário desse jogo vai ser às 21 horas, horário de Brasília, aí no estádio do Maracanã. Eu vou abrir uma live aí a partir das 7h50 da noite aí, então tá todo mundo convidado para a live, tá? E para esse jogo, quem vai apitar esse jogo será o árbitro principal, será o Alex Stefano, e o auxiliar número 1 será o Júlio César Souza Gaudêncio, e o número 2 será o Fábio Ramos França, tá? No comando do VAR estará Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Então esse é o trio de arbitragem aí que vai apitar Flamengo e Sampaio Corrêa, um jogo muito importante aí, tá, gente? Porque o Flamengo precisa dessa vitória aí. Só a vitória importa ao Flamengo, tá? E essa provável escalação aí deve ser uma provável escalação muito boa mesmo, né? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Lucas Paquetá ou Carrascal ou Plata, né? Samuel Lino e Pedro. Então esse é um time muito bom, esse time do Flamengo que vai enfrentar aí o Sampaio Corrêa, tá, galera? Então fica aí para vocês aí um bom jogo aí. Esperamos que o Mengão consiga fazer sua parte aí, né? E com essas notícias aí que eu trouxe para vocês de hoje, eu vou me despedindo por aqui, valeu? Tamo junto, até mais, até logo. A gente se vê aí na live de pré-jogo de Flamengo e Sampaio Corrêa, valeu? Tamo junto, saudações rubro-negras. Te amo, Flamengo. Vamos para cima com tudo.